Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Eu sempre reforço e reforço mais uma vez isso. Quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. Gostando do nosso material, dê um like, dê sugestões, participe. É muito importante a sua participação para a gente trazer conteúdo. E estou muito feliz que, através das redes sociais, através de você que está nos assistindo, a gente conhece tantas pessoas bacanas. E uma dessas pessoas é o Felipe Salvador, uma pessoa que me conectei, assim como eu estou me conectando com você, a gente acabou se conhecendo nas redes sociais, conversamos e bastante, trocando muitas ideias com vários projetos que depois a gente pode contar nesse detalhezinho. Já vai ter lançamentos aí no dia 24 de setembro, já fica atento. Felipe, quem é o Felipe Salvador? Bom, primeiramente, acho que assim como ontem, é um prazer estar aqui com você, Fabiano. De fato, foi assim um contato que começou falando e já foi, né, direto. A gente já começou a falar de projeto e a Expo e o que mais dá para fazer, né? Acho que foi uma conexão muito legal, né? E é isso, hoje eu fico responsável pela parte digital, né, da Associação Ricoh Supermercados em São Paulo, né, nós temos aí 70 lojas, né, na capital, né, e São Paulo, né, aliás, estado. E hoje eu fico responsável por essa parte digital, que leva também a parte de inovação, né? E hoje eu trouxe, diferente de ontem, né? Que foi uma coisa mais... Teórica, exatamente. Hoje já foi uma coisa assim. Eu trouxe alguns dados, trouxe uma apresentação, alguns dados só para a gente tê-los como uma base, mas vamos falar mais de hoje de prática mesmo, do que acontece no dia a dia, porque o dia a dia de um supermercado na parte digital, ele é muito importante. E o cliente, hoje, mais do que nunca, ele está sempre procurando e prestando muita atenção no digital, né? Em outros tempos, né? Antes, eu brinco que antes da pandemia não era tanto assim. A pandemia acabou reforçando muito o lado digital do nosso setor, né? Então hoje eu trouxe alguns dados até para mostrar o quanto reforçou. Vamos aproveitar então. Vamos lá? Vamos lá então, ótimo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, um pouco sobre os mercados de vizinhança, que ele indica exatamente isso, né? Que teve um crescimento de 20% na busca de locais que ficam perto de casa. Isso eu acho que é um dado importante, como hoje o assunto é supermercados de bairro, né? Isso explica o porquê os clientes acabam não fugindo, eu acho que fugindo é uma palavra muito forte, mas optando por mercados de vizinhança, mercados melhores, e o que demonstra também aí a força que vem aí desde 2014, desde 2015, um crescimento muito grande de mercados de um tamanho menor, né, e em regiões mais residenciais até, né, isso está acontecendo. Acho que é conveniência, eu acho que próximo de casa a gente poder não precisar se estocar, comprar aquele produto já fresco para ser consumido no dia ou no dia seguinte. Eu acho que tem muito isso. Sim. O que você está falando dessa coisa de produto fresco até me faz lembrar um caso, né, se me permite. À vontade. Tem um supermercado, Metrô, ele é da Alemanha, e eles colocaram uma estufa dentro do mercado deles justamente para que se pudesse ali fazer todo o processo, né, de uma alface, de um tomate, que eles chamam de hipodêmico, né, que eles chamam, e é justamente para você fazer todo o processo ali. Mas e o cliente pega aqui no Brasil alguma coisa parecida, porque tem muitos supermercadistas, e até alguns que nos acompanham, que me mandam material, que mostram algumas inovações justamente para ter essa diferencial. Sim. E isso os supermercados, não importa o tamanho, pode ser um supermercado pequeno que pode aproveitar para se destacar e ser lembrado pelo consumidor. Exatamente. E até aparecer na mídia, eu já vejo muitos supermercados menores que utilizam alguma coisa bem diferencial, como por exemplo isso que você comentou do supermercado Metro, para aparecer numa mídia espontânea, para as pessoas comentarem. Sim. E ali trazer um fluxo extra para o supermercado. Com certeza, porque hoje para o consumidor não importa só o produto que tem, né? Importa o que o mercado faz, né? A inovação que ele traz, né? E isso eu acho interessante, porque o consumidor acaba mudando a empresa, porque ele acaba exigindo uma mudança, né, muito forte, né, da empresa, né? Como, por exemplo, as empresas hoje preocupadas com causas sociais, né, em ajuda, né? E então isso eu acho que é um ponto positivo. São os diferenciais que fazem a diferença. Exatamente. E passando um pouquinho, eu trouxe aqui mais alguns dados. Esse dado eu acho que é um dado interessante, principalmente a segunda parte dele, porque diz que os consumidores eles cresceram, né, as interações cresceram 40%, mas o dado importante é que as empresas com maturidade digital, hoje, elas têm 23% de vantagem perante outras. E hoje, você está conversando muito nesses dias, e eu tenho visto todas as palestras de muitos mercados falando exatamente isso.
o quanto é importante estar numa rede social, ter um aplicativo, ter um site bem feito, porque acaba ali, você ganha uma concorrência, mas também ganha a confiança do cliente, né? Então, e visibilidade. Porque quando você tem, eu vejo muitos supermercados investindo horrores, e nada contra, na fachada. É importante uma fachada, é importante um luminoso, mas às vezes você investe demais. Pode fazer algo mais simples, mas com bom gosto, e utilizar esses outros recursos para se destacar digitalmente. Sim. E aí o céu é o limite, né? Porque a internet, eu fico tão impressionado, e assim como você que eu conheci, o YouTube nos permitiu chegar em lugares que a gente nunca imaginou, pessoas se conectando, isso que é o bacana. É verdade. Ao contrário do luminoso, que você vai estar estático lá na rua, que vai ter que esperar alguém passar para ver. E o digital, eu acho que é por isso que esses dados cada vez vão aumentar. Sim, é a mesma coisa dessa coisa de estático, de luminoso, quando a gente fala, né, dos cartazes, né, do cartazeamento, né, que os supermercados fazem para ali colocar um preço, alguma coisa, e às vezes uma televisão, um vídeo, ele dá uma vida, dependendo do local, do ponto que você está da loja. Às vezes uma televisão bem localizada, né, digo assim, numa questão de proximidade, de você unir um corredor com o outro, você torna às vezes uma zona fria de loja numa zona quente de loja com um simples detalhe, porque ali tem uma televisão, porque está passando alguma coisa, o cliente talvez ele nem ia até lá, mas de repente ele vai para olhar ali, para ver o que está acontecendo, e acaba até passando pelo aquele corredor que ela não passaria, né? Que bacana. E aí aqui eu trouxe aqui uma percepção, né, que fala justamente do seguinte, que hoje eu gosto muito daquela frase do sucesso urbano, ele é guiado cada vez mais pelo consumo e não pela produção. E a gente vê isso muito, né, com as pessoas que procuram um comércio ou procuram às vezes até mesmo uma casa, né? Não falando só do nosso setor, mas até de uma maneira geral, em lugares que você tem uma boa parte da população ali fazendo alguma coisa. Tem um cabeleireiro, mas tem um mercado também, mas tem uma padaria, ou seja, tem movimento. Então acho que esse movimento ele acaba atraindo muito. E antes a gente sabe que a coisa era mais disseminada, assim, às vezes o próprio empreendedor ele não pensava tanto aonde ele iria abrir a loja dele, ele simplesmente ia ali, escolhia uma região, abria, e ele sabia que o cliente ia dar um jeito de chegar até o comércio dele. Hoje não, hoje ele já procura geograficamente aonde os clientes estão indo mais, qual horário que... eu uso muito o exemplo do Google, né? Que quando você entra no Google, você tem como você olhar e ver qual o horário de pico de cada loja, né? E por ali você consegue fazer até algumas ações, que eu vou até falar isso um pouco depois. Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, do que é a falta do consumo, do que é a falta. Tudo bem que aqui a Europa não é Brasil, mas hoje você tem várias regiões da Europa que vendem, né? Colocam assim casas à venda por €1. É claro que não é somente €1, às vezes é 1, é 10, é 200 euros, com a condição de que a pessoa faça a manutenção daquela casa. Mas eu trouxe esse exemplo justamente para você ver como às vezes a falta do movimento, a falta de outros comércios ou de uma cidade mais populosa, ela faz com que as coisas também desvalorizem. E isso vale para tudo, inclusive até para o produto que está dentro da loja. Ele acaba perdendo um valor agregado, e a marca vai junto, né? No supermercado a exposição faz toda a diferença. Aquele produto que muitas vezes é qualidade, mas tem um preço baixo, é colocado estrategicamente para o supermercadista lá na prateleira de baixo, enquanto aquele que tem valor agregado está ali na visão do olho. Exatamente. Vamos passar um pouquinho aqui. Aqui eu falo só um pouquinho mais, eu vou passar um pouco aqui para a gente chegar numa parte mais interessante. Claro. Até porque o nosso tempo é muito bom, exatamente, mas é curto. Exatamente. E aqui eu trago um reforço, uma dica, né, que eu vi até agora há pouco, né, falando sobre isso. Sobre, poxa vida, mas eu não esperava, foi ontem, né, que o Anderson estava falando isso, eu não esperava que alguns consumidores com mais idade, né, eles estivessem entrando no meu aplicativo e tal. E quando você entra no site do IBGE, você consegue fazer uma simulação da população brasileira. E aqui, depois, eu vou deixar aqui mais para as pessoas printarem, né, poderem olhar esses dados, mas você vê que primeiro, a população brasileira ela envelheceu muito, né? E você vê quando você estipula em 2060, que é um pulo, é daqui 40 anos, mas é um pulo.
você estipula que na verdade vai estar muito mais igual e a população vai estar muito mais velha no Brasil. Então você vê aí que é necessário já hoje as pessoas se preocuparem em quê? Em como ensinarem, como reeducar digitalmente os seus consumidores. Não adianta você também fazer algo mirabolante, que de repente alguém não tenha esse acesso, que isso talvez no futuro te complique a sua marca e complique até ali a pessoa entrar no seu aplicativo ou não. E isso vai de encontro com o meu público, né, de supermercado de bairro. Na tua realidade, acontece parecido com o Anderson? Acontece parecido com o Anderson. Que interessante. E acontece... E surpreende todos. Todos que eu converso falam parecido. Olha, raras vezes que eu não escuto isso. Tem que ver o movimento da melhor idade no meu app, no meu aplicativo tal, no meu e-commerce. Exatamente. Acho que assim, primeiro, às vezes um dos motivos que não é o que eu tento explorar mais, mas muitas pessoas falam sobre condição financeira. Porque a pessoa é mais velha, então ela tem uma condição financeira já mais estável e melhor, então ela tem ali de repente uma procura. Só que aí tem um contraponto, que você fala assim, talvez uma pessoa mais estável não deveria se preocupar tanto com um preço, alguma coisa do tipo, mas ela está preocupada com o quê? Com marca, com como a marca se posiciona, ela quer ver o que essa marca tem a agregar. Hoje no nosso Instagram, por exemplo, e trazendo agora bem para a realidade, como a gente combinou de hoje trazer mais exemplos, hoje no nosso Instagram, quando nós publicamos uma cerveja, por exemplo, nós não publicamos somente ali uma imagem da cerveja e o preço dela. Nós publicamos a imagem da cerveja, o preço dela num canto, e nós damos foco na história da cerveja, ou nós damos foco numa opinião que um cliente teve em um site sobre aquela cerveja. Então nós trazemos um conteúdo, nós trazemos ali um lado mais social para aquele produto, para que isso agregue na vida do consumidor, né? Então eu acho que assim, aquela coisa do produto e preço, ela é viável, sim, não dá para falar que não é, mas hoje o seu consumidor, o consumidor comum, em geral, ele procura alguma coisa a mais. É legal você chegar a um consumidor, isso eu já ouvi num relato real de um consumidor nosso, que falou assim, nossa, vocês publicaram que a cerveja Y, ela ganhou 2 prêmios como vice-campeã, cerveja do mundo na categoria tal. E ele falou, eu estava contando para os meus amigos. Então assim, olha onde chega a informação, né? Porque para ele vira um conhecimento e uma coisa social que ele vai ali numa mesa com os amigos dele, ele vai comentar, você sabia que a cerveja tal... Isso é muito legal, você leva alguma coisa a mais para essa pessoa. E para o supermercadista é claro que a gente fala em margem percentual, mas para o consumidor ele vai ver, custou mais 50 centavos, isso entra no meu bolso e vale a experiência. Exato. Então tem muito disso. Eu falo isso porque eu sou consumidor. Além de estar aqui com vocês, eu consumo. E vocês que também estão aí, tem que se colocar no lugar dele, do consumidor. A gente, quando vai numa loja de roupa, a gente tem algumas sensações que a gente tem que copiar para levar lá para o nosso supermercado. Questão de atendimento, questão de exposição. Eu gosto muito de fazer esses paralelos, porque ali vem as ideias para ser aplicadas. Sim, exatamente. Eu trago aqui uma parte mais de dados, e é uma parte que eu queria passar, apesar de um pouquinho... ser um pouquinho mais rápido, mas ela é bem importante, alguns dados que trazem aqui e respondem até algumas situações que outros palestrantes também trouxeram para cá, que eu achei muito pertinente, muito legal o pessoal ter trazido. Então eu trouxe aqui alguns dados gerais sobre a parte digital mesmo, né, como tem crescido no Brasil, no mundo. Eu trago aqui esse dado aqui que é Brasil, né, claro, mas levando para um dado mais importante do que esse, eu faço esse comparativo de crescimento de 2018 para 2019, quanto que um celular cresceu, quando eu digo celular é o uso, né, do celular, o uso do computador, e você vê ali o uso do celular, ele é um pouco mais tímido, o uso do laptop é ainda muito presente, e quando você passa para com 31%, quando você passa para 2020, 2019, 2020, você já tem um crescimento de 20%, que é muito considerável, 20%, a gente sabe disso. Então, até vi o pessoal ontem falando em uma das palestras, nós começamos pelo mobile commerce, e talvez nós vamos fazer o e-commerce, né, o site daqui a um tempo. Eu acho que eles começaram certinho, eles começaram pelo celular, que é onde o consumidor está, e esses dados eles só concretizam isso. E só pulando para a gente também não perder o nosso time aqui,
é trazendo esse dado aqui também de 2015, né, onde o computador, o celular, ele nem estava à frente do computador. Que impressionante. Exatamente, é impressionante você ver assim, um celular atrás de um laptop, de um computador. E aqui são dados importantes que é da nossa categoria. Então, da categoria o quê? Comida, varejo. Que você vê ali um crescimento, onde está aquela perazinha verde, o e-commerce, o crescimento do e-commerce por categoria. O nosso crescimento do nosso setor, ele sempre representou muito pouco. Ele sempre foi muito pouco representativo, muito pouco presente em qualquer lista. Veio a pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, começaram a ter o hábito de fazer compra, né, por e-commerce, e um crescimento de 2% de 2018 para 2019, ele pulou para 27%. Então, assim, é 25%, né? Se a gente olhar de novo aqui, ó, e o interessante, 2,9 para 27. O interessante é que todo mundo se nivelou, porque ninguém estava preparado. Sim. Claro que em exceções tinha uns que estavam mais à frente, mas todo mundo estava no mesmo. E teve a oportunidade de um ano todo mundo chegar junto àqueles que pegaram esse barco, né? Pegaram essa oportunidade. E você sabe que isso que você falou, para mim é uma realidade muito grande, até pela região onde eu estou, nós nos preocupamos muito com a acessibilidade dos nossos clientes a esses meios, a um meio de compra, a um meio digital. E eu vejo isso do seguinte, apesar de ter muitas empresas, né, muitos mercados que já estavam há muito tempo e em tese estavam e talvez ainda estejam à frente, mas o que acontece é, não necessariamente as pessoas usavam e vinham a necessidade de usar. E agora veio tudo junto, veio a necessidade de usar, conforme eu coloquei até em alguns slides lá no começo, isso acaba entrando na questão de comodidade e proximidade, os mercados mais próximos, de repente a pessoa prefere pegar um e-commerce de um mercado mais próximo do que propriamente de um mercado maior, porque está mais perto e vai chegar mais rápido na casa dessa pessoa ou no horário que ela pode agendar, num horário melhor para ela, né? Então acho que são dados que eles se sincronizam uma coisa com a outra. Muito bom, muito bom. E aqui eu trago o crescimento de categoria, só que eu trouxe ele, aqui era Brasil, tá? Quando eu falei que ele foi de 2% para 27%, é Brasil. Aqui eu trouxe só a nível de curiosidade para quem quer saber do mundo mesmo, que comida representava 13%, e passou para 41%. Então isso foi importante no mundo inteiro, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, mas o Brasil tem uma presença muito forte. E até uma coisa que está quebrando já o receio do consumidor é comprar o hortifruti através do e-commerce. Não sei como é que é lá na sua loja, como é que está esse desafio e o pessoal já está se sentindo confortável? Olha, eu vou ser muito honesto com você, é o maior desafio, eu acho, de qualquer varejista, porque o brasileiro, tá? E eu vou falar por nós, até porque do mundo a gente não pode falar por todos. Mas o brasileiro tem a mania, e a mania que é, por um lado, eu não critico, eu acho que é uma mania interessante, do tato. Tatear o produto, ver o produto na mão. Então o que é muito importante nesse ano de 2020 e nesse ano de 2021? Se você tem FLV no seu e-commerce, se você disponibiliza isso, hortifruti, né, no caso, você tem que ter ali uma boa venda, uma boa seleção. E não é você pegar e falar assim, eu vou pegar a laranja que está sobrando para enviar. Não, envia a melhor que você tiver, porque se esse cliente comprar de você uma vez e sentir confiança, ele vai comprar a segunda, ele vai comprar a terceira, até o momento que ele não vai mais se importar a banana ou a laranja que o mercado, a pessoa responsável, né, vai escolher. Ou até mesmo os dos aplicativos de delivery, porque eles também são muito importantes nesse momento, porque tem alguns mercados que não tem, de repente, uma pessoa que faça a seleção. Tem alguns aplicativos que eles estimulam que o próprio motoboy, né, no caso, né, o próprio entregador, ele vai escolher, ele vai entrar no mercado e ele vai escolher os produtos. Então, às vezes nem só o mercado tem uma porcentagem de escolha naquele produto. Isso é uma coisa, acho que, importante de ser dita. Então é uma coisa, às vezes, que tem uma parceria com 2 ou 3 empresas ao mesmo tempo. Perfeito. Vamos continuar, que a programação está incrível e você está dando uma aula aqui para nós. Imagina. É isso. E aqui eu trouxe apenas, para reflexão, são apenas 2 slides, que é calendário. Eu acho que isso é uma coisa que entra principalmente no nosso setor, na questão de supermercado de bairro. E eu trouxe uma coisa, um calendário que nós fizemos esse ano, foi um calendário muito importante, que foi esse daqui, ó. Nós pensamos
na pandemia. Eu peguei o ano de 2019, comparei com 2020 e pensei, o que vendeu melhor em cada fase do Plano São Paulo? O que vendeu mais, o que vendeu menos enquanto nós estávamos na zona amarela, enquanto nós estávamos na zona vermelha, enquanto nós estávamos na zona verde. E isso acabou se transformando em informação, em insights para que pudéssemos fazer uma propaganda melhor, uma publicação na rede social, ou um tabloide digital, né, no site, ou qualquer coisa do tipo, mais assertivo, porque você sabia a porcentagem de pessoas que podiam sair na rua, você sabia ali mais ou menos quais clientes estariam na sua loja, em quais horários, e pelos motivos de quantidade de clientes, né? Você consegue ter ali uma percepção, um feeling, né, do próprio negócio. Nem tudo é dado, né? Você também tem o feeling. Então, por isso, acabou mudando muito a forma de comunicar as ofertas que estavam lá dentro. E isso teve resultados assim de mais de 30%, 40% positivos, e foram resultados muito legais, porque isso daqui é um planejamento entre áreas, é um planejamento de marketing, mas que envolve um planejamento comercial e, obviamente, operações, né? Porque você mexe lá na ponta. Quem gosta de dados, e você que eu vejo que gosta, ter uma oportunidade de colocar essa, não é experiência, mas esse estudo em 70 lojas, são 70 lojas? São. Aí você consegue ter uma boa métrica. Exatamente. Fantástico. Exatamente. E aqui eu trouxe um slide final, mas não que a gente tenha que terminar nele, porque esse daqui, como eu mencionei, essa parte 3 da apresentação, que somente esses 2 slides, é uma parte mais de reflexão. Por isso que eu trouxe esse calendário, que eu acho que é para as pessoas, os profissionais, eles refletirem como eles vendem. Não é o que, é como, de que jeito, o que olhar, o que não olhar. E esse segundo, você vai ver que é um exemplo, que por sinal, não é nem da nossa área, mas que é uma preocupação que eu vejo em muitos mercados, que é números de seguidores em redes sociais. Então eu queria trazer essa reflexão para cá e falar do nosso mercado também. Perfeito. Eu trouxe esse exemplo. Aqui nós temos um Cristiano Ronaldo. Sabe que o pessoal conhece? Eu acho que não. Eu não sei, porque é português, não é brasileiro, a gente vê. Bom, o melhor Ronaldo é o nosso, né? Então, de resto, a gente vê depois. Mas o que eu trouxe aqui, que eu queria que as pessoas refletissem, é o quê? Número de seguidores e número de curtidas e principalmente o número de comentários. Você tem ali 6 milhões que curtiram a sua foto, né? No caso, você tem 315 milhões, né? E só 6 milhões, entre aspas, só, né? Curtiu a sua foto. Eu acho que isso você mostra um lado qualitativo, né, do que você de fato tem, que te segue e está do seu lado. E 0,02% que de fato comentou na sua publicação, seja lá o que, mas estão engajando com você. Trazendo para nós, trazendo para e eu trago essa frase, que é uma frase que eu gosto muito, que é: se você tem sem ser, não é seu. Então, não é importante. Acho que quantidade, eu acho que já foi o tempo da quantidade. Hoje em dia, acho que qualidade, tenho certeza que qualidade é muito melhor. Hoje, nas nossas redes sociais, eu posso te dizer, não vou abrir um número, né, milimétrico, mas hoje um stories nas nossas redes sociais, ele tem uma representatividade de 45%, às vezes 50% do público que nos segue, porque tudo foi feito de uma maneira orgânica. E para os supermercadistas, para os profissionais da nossa área, eu acho que isso é importante. Às vezes eu vejo muitos profissionais da nossa área preocupados com um número. Poxa vida, mas eu não tenho um número tão bom, não tenho um número tão alto de seguidores. E isso, na verdade, não significa muito. Se o que você tem ali, de fato, é o seu consumidor, é o que importa. Você vai ter um número alto te seguindo, você vai ter um número alto engajando com você. Isso daqui era o que eu queria trazer hoje. Eu queria trazer essas percepções para cá mesmo. Essa frase eu acho que eu vou deixar ela aqui, porque eu acho que ela é uma frase. Mas eu gostei muito da imagem. Aquela imagem eu achei fantástica ali, o astronauta com o dinossauro. Exatamente. É muito do que o nosso setor está passando no momento, né? É muito do que o nosso setor está passando no momento. Eu acho que todas essas reflexões, eu não sei como que a gente está de Estamos no final, já escutou, mas é tão gostoso que eu só tenho respeito com os próximos palestrantes, porque imagina, o conteúdo é tão bom. Claro. Mas aí já fica o convite.
tem que voltar. Tem que voltar. Tem que trazer Tem que outro. voltar. Os bate-papos são sempre bons, até a gente fica sempre entusiasmado com os temas que são propostos, que às vezes tem temas que eu não entendo. E eu aproveito que eu não entendo para tirar todas as minhas dúvidas com o meu convidado. Tá certo. E eu tenho essa facilidade. Como eu não entendo muita coisa, eu pergunto muita coisa. E vocês que estão nos assistindo também têm que tomar essa liberdade aqui no nosso chat, no nosso WhatsApp, através dos canais dos nossos convidados, entrar em contato com eles, perguntar, mas, pô, Felipe, vi aquele dado que você passou, mas se eu fizesse tal coisa, será que daria certo? Tenho certeza que o Felipe será com muito prazer responder, porque eu já vejo que você participa assim. Com certeza responderia. Você teria aí um prazer de responder as pessoas, é uma troca de ideia, é uma troca de experiência, né? Você tem supermercados e mercados totalmente diferentes um do outro, então às vezes uma dúvida do outro me desperta um insight, e às vezes eu vou ter dúvidas sobre o mercado dessa pessoa, então acho que tudo é uma troca válida, tudo é uma troca interessante, eu acho que tem que ter. Então, se a pessoa quiser tirar uma dúvida ou quiser me dar uma sugestão do que fazer também, por favor, entre em contato comigo e vamos conversar. Exatamente. Hoje de manhã a gente foi fazer uma visita técnica, a gente adora visitar supermercado, e aí o supermercadista, que foi até indicação de um parceiro nosso, a VR Software, ele nos recebeu, a gente levou o supermercadista todo o Brasil lá, e o pessoal ficou maravilhado com a loja. E no final ele falou, Fabiano, vê com eles o que eles acharam de ruim na loja também, e depois tu me fala. Porque através desses comentários, consegue melhorar, porque se você não tem pessoas colaborando com do que está acontecendo, tu vai nos... Sabe? Exatamente. Então é muito bom essas trocas de experiências entre empresários, porque os dois crescem. Aprende com o acerto e com o erro dos outros. Felipe, muito obrigado. Fica à vontade aqui para fazer teus créditos finais, né? E a gente fica muito feliz com a tua participação. Imagina, eu super agradeço pelo convite, por estar aqui, podendo dividir o meu conhecimento com o público e com todas as pessoas que estão aqui presentes, que são pessoas assim que eu respeito muito, que estão aqui hoje. E eu acho que eu vou aproveitar o que você disse até para conversar com o que você disse agora no final, sobre se questionar. Eu acho que se questionar é uma coisa muito importante. Então você perguntar para outras pessoas se o que você está fazendo está certo ou não está, isso calha até um pouco com a apresentação de ontem, de você sair um pouco do seu negócio, olhar ele de fora, sabe? O que de fato sim, é importante para o meu cliente e o que de fato eu olhando para o meu comércio ou para o meu supermercado não está bom. E perguntar para os outros, o que você acha disso? Uma pergunta não custa nada, é perguntar, é perceber. Então eu acho que se eu tivesse que dar uma dica em crédito final hoje, é se permitir a se questionar, a fazer questões sobre o seu próprio negócio. E é isso, eu acho que a gente tem muito mais coisa para conversar e tem muita palestra para mim pela frente, mas foi um prazer estar por aqui, eu agradeço aí a audiência de todos. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado você que está nos acompanhando. A gente vai entrar com um breve intervalo, porque a programação continua, e você é sempre muito bem-vindo. Até logo mais.